Palácio de Belém fica situado na zona ribeirinha de Lisboa, no centro histórico do bairro de Belém. Este monumento nacional serve de residência oficial do Presidente da República desde a implantação do regime, mas a sua história tem cerca de 500 anos. Com uma forte exposição solar, ao longo de todo o ano em múltiplas linhas de água, Belém reúne magníficas condições naturais e paisagísticas enfatizadas pelo Rio Tejo. No século XVI, abundavam nesta zona as quintas habitadas por cortesãos. Uma dessas quintas era precisamente a Quinta de Belém, que mais tarde passaria a chamar-se Palácio de Belém. O primeiro proprietário foi Dom Manuel de Portugal, um homem da grande nobreza do século XVI, poeta próximo de Luís Vaz de Camões, e que comprou a quinta aos frades jerónimos, instalados num mosteiro próximo. Dom Manuel construiu o núcleo primitivo do edifício, paralelamente ao rio, numa altura em que as margens do rio Tejo chegavam muito perto da propriedade. A quinta permaneceu na mesma família durante várias décadas, acabando por ser integrada na Casa dos Condes de Aveiras, por casamento já no século XVII. Com o terceiro Conde de Aveiras, Dom João da Silva Telo de Menezes, realiza-se uma importante campanha de obras em que a Casa Nobre e os respectivos jardins ganham um aparato barroco muito característico do século XVII. No ano de 1726, o destino desta propriedade mudou para sempre com a sua aquisição pelo rei Dom João V ao Conde de Aveiras. O magnânimo adquiriu também uma série de terrenos adjacentes, o que fez aumentar consideravelmente a dimensão da Quinta de Belém. Por volta de 1780, a rainha Dona Maria I, neta de Dom João V, promove novas e grandes obras na Real Quinta de Belém, mantendo-se a função de palácio de recreio durante várias décadas. No final do século XIX, o palácio será alvo de nova campanha de obras para acolher os príncipes Dom Carlos e Dona Amélia, que escolheram o Palácio de Belém para viverem após o casamento em 1886. Durante 3 anos, Belém ganhou uma nova vida, até que a coroação de Dom Carlos levaria a família real a mudar-se para o Palácio das Necessidades. A partir dessa altura, o Palácio de Belém ficou reservado à instalação de convidados da família real, nomeadamente dos muitos chefes de Estado estrangeiros que passaram por Portugal durante o reinado de Dom Carlos. Após a implantação da República, em 1910, o Palácio voltaria a ganhar protagonismo com a escolha do edifício para a residência oficial do Presidente da República. Mas à luz dos princípios sociais e igualitários do novo regime, ficou decidido que o Presidente poderia morar no Palácio de Belém mediante o pagamento de uma renda mensal de 100 escudos, o que durou até 1928. Desde 1910, enfim, 1911, que este palácio passa a ganhar uma centralidade que o distingue de todos os outros palácios nacionais. Aqui todos os dias acontecem episódios que ajudam a construir e a fazer a história do nosso país, enriquecendo a história, mas também dando-lhe este papel de maior centralidade na nossa democracia. E por isso o Palácio de Belém é hoje, para além de palco de um sem número de acontecimentos e episódios históricos, é hoje um edifício que ganha um elan muito especial. É aqui que o Presidente da República tem a sua residência oficial, é aqui que recebe o Primeiro-Ministro, que recebe as mais individualidades que vêm à audiência ao Presidente da República, é aqui que são apresentadas as cartas credenciais dos diplomatas que são acreditados no nosso país, é também aqui que vêm todos os chefes de Estado estrangeiros apresentar cumprimentos ao Presidente da República e por aí fora. Portanto, o Palácio de Belém tem essa aura muito especial de centralidade, distinguindo de todos os outros palácios, independentemente de muitos desses palácios nacionais estarem também ao serviço do Presidente da República, nomeadamente para os banquetes de Estado, para as grandes recepções oficiais e por aí fora. Mas passemos à descoberta do interior do Palácio de Belém. Comecemos pela Sala das Bicas, muito provavelmente a sala mais mediática e conhecida de todos os portugueses, já que é aqui que ocorrem as conferências de imprensa transmitidas na televisão após as audiências concedidas pelo Presidente da República.
O nome Sala das Bicas deve-se às bicas com carrancas de leão aqui colocadas provavelmente no século XVII, quando era proprietário do palácio o terceiro conde de Aveiras. Originalmente era uma sala aberta com uma varanda de entrada muito comum na arquitetura portuguesa mais popular. Servia de área de recepção e passagem para outras zonas da casa e, por isso, as bicas fariam sentido neste espaço. Aqui nada terá sido deixado ao acaso. O chão está coberto por um jogo de mármore preto e branco e nas paredes reconhecemos azulejos de oficinas nacionais do século XVII e XVIII. O teto é em formato de maceira com um revestimento a tela na qual se vê uma pintura dedicada à deusa Flora. Na decoração desta sala, confirma-se o gosto pelo período clássico na presença de bustos de imperadores e de heróis romanos dos séculos XVIII e XIX. Quando viveu aqui entre 1886 e 1889, o príncipe Dom Carlos decidiu prestar um tributo ao seu sexto avô, Dom João V, primeiro proprietário régio da casa, através dos panos de armas que tapam as portas. Com a implantação da República, retirou-se a coroa, mas mantiveram-se as armas de Dom João V. Entramos agora na sala de jantar. 2 dias antes da Revolução Republicana, a 3 de outubro de 1910, foi aqui que tomou lugar o último banquete real onde o rei Dom Manuel II recebeu o presidente brasileiro Hermes da Fonseca. Por regra, os banquetes de Estado são realizados no Palácio Nacional da Ajuda ou no Palácio Nacional de Queluz. Contudo, quando se trata de visitas de Estado com comitivas mais reduzidas, é nesta sala que se servem as refeições. O mobiliário da sala é já do século XX, embora inspirado nos modelos do século XIX. A enriquecer o ambiente, podemos ver algumas peças de baixela em bronze dourado. Supõe-se que da autoria do cinzelador francês de renome Philippe Thomire. Datadas de finais do século XVIII e inícios do século XIX, estas peças mostram como, naquele tempo, as artes da mesa atingiram uma enorme sofisticação. Nas paredes, pinturas flamengas do século XVIII ilustram os 5 sentidos através de delicadas alegorias. Ao que consta, o alfaiate do muito conhecido Conde Rulle terá manifestado vontade de participar num jantar na corte. O seu desejo é declinado e, como chacota da sua ousadia, o conde manda fazer uma peça à fábrica de porcelana Meissen para ser colocada sobre a mesa no dia do banquete, pois seria a única forma do alfaiate estar presente sob a forma de caricatura. É de referir que foi em Meissen, na Saxónia, que se fabricou a primeira porcelana na Europa no século XVIII. Até essa data, a porcelana era um segredo da China. Ao visitarmos diversos palácios portugueses, verificamos que são comuns alguns dos nomes dos artistas que participaram na sua construção ou decoração. É o caso do entalhador Silvestre de Faria Lobo, autor da talha do teto da Sala Dourada, o mais rico dos tetos do Palácio de Belém, obra da segunda metade do século XVIII. A talha encontra-se pontuada por 5 telas com temas mitológicos. No painel central, um concílio dos deuses e, nas restantes, Perseu a cortar a cabeça de Medusa, Perseu junto de Mercúrio, Ulisses atado à coluna e naufrágio provocado por Neptuno. O dourado é a cor dominante em toda a sala e, por isso, lhe empresta o nome. 2 vasos da Manufatura de Sèvres de produção de 1800, que terão sido um presente de casamento de Luís Filipe, rei dos franceses, a Dona Maria II no ano de 1836. Na parede, uma imponente tela a óleo onde está representado Cristo triunfando da morte e do pecado. Datada do século XVII, esta obra é atribuída ao ateliê do grande pintor flamengo Peter Paul Rubens. Sentado sobre o túmulo, Cristo ressuscitado, coberto por um manto encarnado, pisa uma caveira e uma serpente, símbolos da morte e do pecado. Com a mesma carga espiritual, 2 anjos evocam a sua glória segurando um trompete e uma coroa de louros. Do lado oposto, 2 vasos de porcelana da centenária Vista Alegre
datados de 1856 e que terão sido encomendados para festejar a coroação do rei Dom Pedro V. Chegámos à capela do Palácio de Belém, um espaço habitual nos palácios portugueses, construídos até ao século XIX. A pintura do teto, realizada diretamente sobre o reboco, bem ao gosto do século XVIII, simula uma ferronnerie ou gradiamento dourado. Em 2001, a capela foi restaurada, tendo sido acrescentada uma pintura alusiva ao Espírito Santo, reforçando o caráter religioso do local. No altar, uma pintura representativa do proto-barroco português, datada de cerca de 1635, do pintor André Reinoso, traz-nos a adoração dos pastores. Sobre o altar, 6 palmitos do século XVIII, invocações de São Pedro e São Paulo e dos 4 evangelistas São Marcos, com o leão, São Mateus, com o anjo, São Lucas, com o touro e São João, com a águia. Num registro completamente diferente, 2 esculturas portuguesas do século XV, atribuídas à oficina de Coimbra, evocam o espírito medieval, a Virgem do Leite e as Santas Mães, sendo o denominador comum a Virgem Maria. Aqui coabitam obras de várias épocas, com destaque para o conjunto de quadros dedicados ao ciclo da vida da Virgem Maria, pintados por Paulo Rego, no seguimento de uma encomenda direta feita pelo então Presidente da República, Jorge Sampaio, no ano de 2002. Paulo Rego, uma das artistas portuguesas mais importantes do nosso tempo, acabaria por oferecer estes quadros ao Palácio de Belém, enriquecendo assim o património deste palácio. Nestas cenas da vida da Virgem Maria, pintadas a pastel, reconhece-se imediatamente o traço de Paulo Rego. À sua maneira, a pintora trouxe-nos uma visão contemporânea de uma história que a arte clássica tantas vezes contou, desde a Anunciação do Anjo até a Assunção de Nossa Senhora ao céu. Nesta capela foi batizado o último rei de Portugal, Dom Manuel II, em 1889, bem como um dos filhos do presidente António Ramalhianes, em 1978, o último presidente a habitar aqui até à data. Em 2002, creio eu, a artista Paulo Rego ofereceu para a capela do Palácio de Belém um conjunto de 8 pequenas pinturas, ou pequenos quadrinhos, como ela lhe chama, que ofereceu ao Estado português e que contam o ciclo da vida da Virgem Maria. Qual é a importância deste conjunto e porque é que eu refiro sempre que falo e que tenho possibilidade de referir uma peça do Palácio de Belém? Porque o Presidente Jorge Sampaio e os Presidentes da República, de maneira geral, têm tido a preocupação de acrescentar ao Palácio, seja por via da salvaguarda e das obras que se vão fazendo, seja por via da aquisição, por doação, por compra, por transferência, etc., de bens, tem tentado procurar mostrar que o Palácio é, como as pessoas, uma história que se faz dia a dia. E por isso, este conjunto de pinturas que a Paulo Rego ofereceu por encomenda do Presidente Jorge Sampaio, fazem parte de um conjunto muito importante de encomendas que, ao longo dos séculos, foram sendo feitas para este palácio. O conjunto de estatuária que o rei Dom João V aqui deixou, o conjunto de pinturas que para aqui vieram com o rei Dom João VI, o conjunto de peças absolutamente extraordinárias, Art Deco e Arte Nova, que foram adquiridas pelo rei Dom Carlos quando fez disto a sua residência, e depois os vários Presidentes da República que não só fizeram obras ou promoveram obras para a proteção e a conservação deste palácio, mas também para lhe acrescentarem algo de contemporâneo. E o atual Presidente, na sequência também do que tem sido uma tradição, tem no seu gabinete oficial peças de arte contemporânea que ajudam a explicar esta vivência do dia-a-dia. A nossa visita leva-nos agora até à Sala Império, cujo nome se deve ao estilo predominante aqui presente, o estilo Império. Desde as consolas, ao lustre, às várias peças de baixela de produção portuguesa e francesa ou aos apliques nas paredes. Uma estética que se generalizou por toda a Europa durante o período do Império de Napoleão, entre 1804 e 1815. Esta é a sala com o maior pé direito do palácio e marca o centro da fachada principal. No teto destaca-se um fresco de influência neoclássica. No painel central, uma alegoria ao rei Dom João VI,
atribuída a Máximo Paulino dos Reis, pintada por volta de 1820. Dom João VI é aqui representado como o Salvador. A moldura com o seu retrato é apresentada pela deusa da sabedoria, Minerva, e sobre ele incidem raios de luz vindos de Júpiter. Nas paredes, magníficos exemplares das tapeçarias de Porto Alegre. Trata-se da reprodução dos frescos pintados por Almada Negreiros para a Gar Marítima de Alcântara em 1945, passado para o ponto único das tapeçarias de Porto Alegre. A Sala dos Embaixadores é mais um dos espaços que nos relembra que, embora este seja um palácio que já atravessou muitas épocas e outras vidas, a sua história continua a fazer-se todos os dias. É aqui que o Presidente da República recebe a apresentação de credenciais dos novos embaixadores. Esta cerimónia tem início no Pátio dos Bichos e reveste-se de aparato e formalismo militar, que inclui o toque do hino do país do embaixador, que inicia funções, e do hino de Portugal. A Sala dos Embaixadores é também usada para a atribuição de condecorações. Não esqueçamos que o Presidente da República é o grão-mestre das ordens honoríficas portuguesas. Quando se registram mudanças pontuais no governo, é também nesta sala que o chefe de Estado dá posse aos novos membros. A tomada de posse de um novo executivo acontece no Palácio da Ajuda. No final da monarquia era chamada Sala da Princesa, tendo sido usada pela Rainha Dona Amélia, a última rainha de Portugal. Mantém-se dessa época algum do trabalho em talha de Leandro Braga e decorações no teto, da autoria de Eugênio Cotrim. Estão representadas as armas de Dom Carlos, da Casa de Bragança, e de Dona Amélia, vendo-se o escudo bipartido com as armas do seu marido e as armas da Casa de Orleans, a sua casa de origem. Nesta sala sobressai o magnífico lustre em cristal de Murano, adquirido em Itália no ano de 1863 por Dom Fernando II de Saxe-Coburgo-Gotha, rei consorte de Rainha Dona Maria II. Registra-se também os potes chineses da dinastia Qing, que datam de finais do século XVIII. Sobre o fogão de sala, um relógio de mesa do mestre relojoeiro de Belle, Jean-François, um nome muito importante da arte da relojaria do final do século XVIII. É feito em bronze dourado, mármores, porcelana, esmalte e vidro. Tal como todas as outras, esta sala de aparato terá sido revestida perto do final do século XIX, com parquet de madeiras exóticas colocados sobre uma opção geométrica. A cobri-lo, um tapete de beiris, reproduzido através de um original que entretanto se deteriorou e que havia sido oferecido pelo Brasil em 1922 ao chefe de Estado português. A mobília desta sala é portuguesa e data de 1903. É da autoria de José Emídio, inspirada nas linhas de Luís XV. Este é o caminho que nos leva até ao gabinete de audiências do chefe de Estado. É aqui que o Presidente recebe todas as quintas-feiras o Primeiro-Ministro e aqui reúne com todas as individualidades e chefes de Estado estrangeiros que o visitam. A decoração tende a mudar consoante o gosto pessoal de cada Presidente, que tende a divulgar neste espaço obras de arte de artistas portugueses. Destaque para a cadeira dos leões, provavelmente a peça mais simbólica do Palácio, associada à figura do Presidente da República. Foi escolhida como cadeira de secretária pelo primeiro Presidente eleito da República Portuguesa em 1911, Manuel de Arriaga. Esta cadeira, atribuída ao marceneiro francês Pierre Dejean, terá sido feita para o rei Dom Pedro V no século XIX, e a sua carga simbólica é reforçada pelas duas cabeças de leão em bronze dourado, um animal muito associado ao poder. Desde Manuel de Arriaga, que esta tem sido a cadeira dos presidentes, alguns titulares do cargo fizeram-se inclusivamente representar em retrato sentados nela. Nas paredes, para além de uma secular tapeçaria de Bruxelas, vários exemplos de pintura portuguesa contemporânea. Carlos Botelho, Menés, João Queiroz e ainda Arpad Zen. Volta a estar presente um exemplar das tapeçarias de Porto Alegre, aqui um trabalho a partir de uma pintura de Rogério Ribeiro.
Na mobília é de destacar um contador indo-português do século XVII, com embutidos de ébano e marfim, e uma cómoda papeleira de produção portuguesa de meados do século XVIII. Esta varanda, um dos ex-libris do Palácio de Belém, terá sido construída ainda no século XVII, durante as obras do terceiro Conde de Aveiras, embora toda esta parte do edifício tenha sido fortemente modificada na época de Dona Maria I, já no século XVIII. Os azulejos que compõem os 14 painéis desta varanda datam de épocas distintas, uns do século XVII, outros do século XVIII, e retratam episódios da mitologia, com destaque para cenas da vida de Hércules. Posicionada numa zona privilegiada, esta varanda oferece uma sensacional vista sobre o Rio Tejo. Por essa razão, e quando o clima o permite, a varanda é utilizada como extensão das salas em dias de recepções oficiais dadas pelo chefe de Estado. Integra a concepção original do Jardim de Buxo, designado noutros tempos por Jardim Grande ou Jardim de Cima. Este jardim continua até hoje fiel aos desenhos dos jardins do século XVIII, de desenho geométrico e em total simetria. O Palácio de Belém é, como eu costumo dizer, uma casa, uma grande casa, enfim, de feição renascentista, que, enfim, no seu conjunto é rara em Portugal. Tem uma feição muito italianizante, assim podemos dizer, e por isso tem nesse seu gosto uma particularidade muito grande, portanto distingue-se dos demais. Tem um enquadramento, não só em termos que nos reportar ao século XVI, mas na atualidade absolutamente extraordinário, este enquadramento de sobrancelha relativamente ao Tejo, do qual se espraia, este enquadramento também do jardim tropical, atual jardim tropical, que era a Quinta do Outeiro da Vinha, que pertencia ao Palácio de Belém, e tem nos seus jardins, no complexo dos seus jardins, um conjunto absolutamente extraordinário que lhe dão não só uma escala humana muito grande, dignificando de alguma maneira também nesse seu conjunto, mas dão-lhe, como eu digo, este lado também ele bastante eclético, ou seja, de uma casa renascentista, de uma encomenda de um grande mecenas, que é uma residência oficial do chefe do Estado de um determinado país, mas que depois tem esta relação humana entre os inquilinos, entre os seus habitantes e a própria escala do edifício, no enquadramento dos seus jardins. Tudo tem o seu lugar certo, desde a estatuária à mesa de merendas, à casa de fresco ninfeu, onde vimos encontrar a beleza das coisas simples. A opção das cores suaves, a delicadeza da peça feminina, o emblema heráldico da Rainha Dona Maria I e o equilíbrio dos estuques fazem deste espaço um lugar encantador. No dia 1 de novembro de 1755, quando o histórico terremoto se abateu sobre Lisboa, a família real encontrava-se justamente no Palácio de Belém. Nesta zona da cidade, os efeitos da catástrofe foram menores, pelo que nem a família real nem o palácio foram afetados. O mesmo não aconteceu com o Palácio Real, situado no Terreiro do Paço, que foi completamente arrasado. Consequentemente, foram montadas neste jardim várias tendas onde o rei Dom José e a família viveram durante vários meses, até que ficasse pronto o novo palácio. O tremendo susto e o receio de réplicas levaram a que Dom José recusasse morar num palácio de pedra, ordenando a construção de um palácio em madeira no topo da colina, que ficaria conhecido por Real Barraca da Ajuda. A nascente deste jardim situa-se o Museu dos Coches, inicialmente concebido e usado durante décadas como picadeiro. Em breve este museu será transferido para um outro edifício, construído para esse propósito e localizado mesmo em frente ao atual. É importante relembrar que até meados do século XVIII o Rio Tejo chegava muito próximo da atual praça e do palácio, onde lá bem no alto, Afonso de Albuquerque, segundo vice-rei da Índia, mantém uma vista invejável sobre esta zona. A família real viajava de barco desde o Paço da Ribeira em Lisboa até à Quinta de Belém e desembarcava num cais situado mesmo em frente ao palácio. Toda essa área ribeirinha sofreu um importante aterro para instalar a linha do caminho de ferro de Lisboa a Cascais, inaugurada em 1892.
Outros foram os tempos em que os animais selvagens representavam verdadeiras raridades e eram alvo de grande interesse e entusiasmo das populações europeias. Estas jaulas delimitam o lado norte do pátio e serviam para guardar bichos exóticos trazidos da Ásia, África ou da América. Mais acima, numa área hoje pertencente ao atual Jardim Tropical e que está fora da tutela da Presidência da República, habitavam elefantes, camelos, ursos, zebras, entre tantos outros. Desses tempos ficou o nome desta zona do palácio, Pátio dos Bichos. A fachada poente do palácio é ladeada por um jardim que repete o modelo do Jardim de Bucho e onde se destaca uma arcaria elegante a fechar uma praça, atribuída ao arquiteto Mateus Vicente de Oliveira, autor do Palácio de Queluz. Estes maravilhosos pavilhões foram construídos para alojar aves exóticas que chegavam do Império Português durante o reinado de Dona Maria I no século XVIII. Através de documentos, sabe-se que por aqui terão passado desde canários, araras, papagaios, pássaros da Índia, águias, pavões, cisnes, tucanos e tantas outras espécies até então desconhecidas dos europeus. Bem no centro da cascata, fortificada por rochas, uma escultura de Hércules a dominar a hidra das 7 cabeças acentua ainda mais a atmosfera heroica que aqui se vive. Atualmente os pavilhões são dinamizados pelo Museu da Presidência da República, que aqui organiza exposições temporárias. O Museu da Presidência da República nasce numa iniciativa do Presidente Jorge Sampaio, que no início do seu mandato encontra reunidos num espaço do Palácio de Belém um núcleo de presentes de Estado que tinham sido oferecidos ao general Ramalhianes. E decide que também os seus presentes de Estado devem ser deixados no Palácio e que se deve construir um espaço, um verdadeiro espaço de cidadania, de participação cívica e construído sobre os mais modernos conceitos museológicos e museográficos. É nessa altura que se decide criar, num espaço das antigas recadações e das salas de equipagens do Palácio de Belém, o espaço que é hoje o Museu da Presidência da República, onde todos os Presidentes da República, desde Manuel da Riaga até ao Presidente em funções, atualmente o Presidente Aníbal Cavaco Silva, todos os Presidentes da República pudessem estar representados, não só nas suas funções enquanto chefe de Estado, mas que fosse um espaço de representação da República Portuguesa, mas também um espaço onde se pudesse promover o estudo e a salvaguarda do património associado à República Portuguesa e aos Presidentes da República no seu contexto, enfim, político, biográfico, de carreira, como Presidente, enfim, que fosse um centro de estudos e é isso que hoje faz do Museu da Presidência da República, também ele um arquivo importante de história contemporânea portuguesa, mas é isso que faz hoje do Museu da Presidência da República um espaço, enfim, de referência no contexto dos museus nacionais. A terminar a visita, saliente-se o facto de o primeiro habitante desta casa, Dom Manuel de Portugal, ter mandado edificar na ala norte uma ermida para aqui ficarem instalados os monges franciscanos arrábidos. Essa zona corresponde à zona privada do Presidente da República e ainda hoje se designa por Arrábida. Outra curiosidade, para indicar a presença do Presidente da República no Palácio, é hasteado o pavilhão presidencial, a bandeira exclusiva do chefe de Estado português, de cor verde, com o escudo nacional ao centro. Se é português, não precisa de grandes desculpas para visitar o Palácio de Belém. Sabe que depois de conhecer este espaço incrível, se encontrará um enquadramento perfeito para aproveitar tudo o que esta zona tem de melhor. Um passeio pelo Mosteiro dos Jerónimos, uma passagem pelo Centro Cultural de Belém e, claro, um lanche com os deliciosos pastéis de Belém a contemplar o Rio Tejo. Se não conhece Portugal, tem aqui a sugestão certa por onde começar.
reinado de Dom Carlos. Após a implantação da República, em 1910, o palácio voltaria a ganhar protagonismo com a escolha do edifício para a residência oficial do Presidente da República. Mas à luz dos princípios sociais e igualitários do novo regime, ficou decidido que o Presidente poderia morar no Palácio de Belém mediante o pagamento de uma renda mensal de 100 escudos, o que durou até 1928. Desde 1910, enfim, 1911, que este palácio passa a ganhar uma centralidade que o distingue de todos os outros palácios nacionais. Aqui todos os dias acontecem episódios que ajudam a construir e a fazer a história do nosso país, enriquecendo a história, mas também dando-lhe este papel de maior centralidade na nossa democracia. E por isso o Palácio de Belém é hoje, para além de palco de um sem número de acontecimentos e episódios históricos, é hoje um edifício que ganha um elan muito especial. É aqui que o Presidente da República tem a sua residência social, é aqui que recebe o Primeiro-Ministro, que recebe as demais individualidades que vêm à audiência ao Presidente da República, é aqui que são apresentadas as cartas credenciais dos diplomatas que são acreditados no nosso país, é também aqui que vêm todos os chefes de Estado estrangeiros apresentar cumprimentos ao Presidente da República e por aí fora. Portanto, o Palácio de Belém tem essa aura muito especial de centralidade, distinguindo de todos os outros palácios, independentemente de muitos desses palácios nacionais estarem também ao serviço do Presidente da República, nomeadamente para os banquetes de Estado, para as grandes recepções oficiais e por aí fora. Mas passemos à descoberta do interior do Palácio de Belém. Comecemos pela Sala das Bicas, muito provavelmente a sala mais mediática e conhecida de todos os portugueses, já que é aqui que ocorrem as conferências de imprensa transmitidas na televisão após as audiências concedidas pelo Presidente da República. O nome Sala das Bicas deve-se às bicas com carrancas de leão aqui colocadas provavelmente no século XVII, quando era proprietário do palácio o terceiro Conde de Aveiras. Originalmente era uma sala aberta com uma varanda de entrada muito comum na arquitetura portuguesa mais popular. Servia de área de recepção e passagem para outras zonas da casa e, por isso, as bicas fariam sentido neste espaço. Aqui nada terá sido deixado ao acaso. O chão está coberto por um jogo de mármore preto e branco e nas paredes reconhecemos azulejos de oficinas nacionais do século XVII e XVIII. O teto é em formato de maceira com um revestimento a tela na qual se vê uma pintura dedicada à deusa Flora. Na decoração desta sala, embora toda esta parte do edifício tenha sido fortemente modificada na época de Dona Maria I, já no século XVIII. Os azulejos que compõem os 14 painéis desta varanda datam de épocas distintas, uns do século XVII, outros do século XVIII, e retratam episódios da mitologia, com destaque para cenas da vida de Hércules. Posicionada numa zona privilegiada, esta varanda oferece uma sensacional vista sobre o Rio Tejo. Por essa razão, e quando o clima o permite, a varanda é utilizada como extensão das salas em dias de recepções oficiais dadas pelo chefe de Estado. Integra a concepção original do Jardim de Buxo, designado noutros tempos por Jardim Grande ou Jardim de Cima. Este jardim continua até hoje fiel aos desenhos dos jardins do século XVIII, de desenho geométrico e em total simetria. O Palácio de Belém é, como eu costumo dizer, uma casa, uma grande casa, enfim, de feição renascentista, que, enfim, no seu conjunto é rara em Portugal. Tem uma feição muito italianizante, assim podemos dizer, e por isso tem nesse seu gosto uma particularidade muito grande, portanto distingue-se dos demais. Tem um enquadramento, não só, e temos que nos reportar ao século XVI, mas na atualidade, absolutamente extraordinário, este enquadramento de sobranceria relativamente ao Tejo, do qual se espraia, este enquadramento também do jardim tropical, atual jardim tropical, que era a Quinta do Outeiro da Vinha, que pertencia ao Palácio de Belém, e tem nos seus jardins, no complexo dos seus jardins, um conjunto absolutamente extraordinário que lhe dão não só uma escala humana muito grande, dignificando de alguma maneira
também nesse seu conjunto, mas dão-lhe, como eu digo, este lado também ele bastante eclético, ou seja, de uma casa renascentista, de uma encomenda de um grande mecenas, que é uma residência oficial do chefe do Estado de um determinado país, mas que depois tem esta relação humana entre os inquilinos, entre os seus habitantes e a própria escala do edifício, no enquadramento dos seus jardins. Tudo tem o seu lugar certo, desde a estatuária à mesa de merendas, à casa de fresco ninfeu, onde vimos encontrar a beleza das coisas simples. A opção das cores suaves, a delicadeza da peça feminina, o emblema heráldico da Rainha Dona Maria I e o equilíbrio dos estuques fazem deste espaço um lugar encantador. No dia 1 de novembro de 1755, quando o histórico terremoto se abateu sobre Lisboa, a família real encontrava-se justamente no Palácio de Belém. Nesta zona da cidade de Menezes, realiza-se uma importante campanha de obras em que a Casa Nobre e os respectivos jardins ganham um aparato barroco muito característico do século XVII. No ano de 1726, o destino desta propriedade mudou para sempre com a sua aquisição pelo rei Dom João V ao conde de Aveiras. O magnânimo adquiriu também uma série de terrenos adjacentes, o que fez aumentar consideravelmente a dimensão da Quinta de Belém. Por volta de 1780, a Rainha Dona Maria I, neta de Dom João V, promove novas e grandes obras na Real Quinta de Belém, mantendo-se a função de palácio de recreio durante várias décadas. No final do século XIX, o palácio será alvo de nova campanha de obras para acolher os príncipes Dom Carlos e Dona Amélia, que escolheram o Palácio de Belém para viverem após o casamento em 1886. Durante 3 anos, Belém ganhou uma nova vida, até que a coroação de Dom Carlos levaria a família real a mudar-se para o Palácio das Necessidades. A partir dessa altura, o Palácio de Belém ficou reservado à instalação de convidados da família real, nomeadamente dos muitos chefes de Estado estrangeiros que passaram por Portugal durante o reinado de Dom Carlos. Após a implantação da República, em 1910, o Palácio voltaria a ganhar protagonismo com a escolha do edifício para a residência oficial do Presidente da República. Mas à luz dos princípios sociais e igualitários do novo regime, ficou decidido que o Presidente poderia morar no Palácio de Belém mediante o pagamento de uma renda mensal de 100 escudos, o que durou até 1928. Desde 1910, enfim, 1911, que este palácio passa a ganhar uma centralidade que o distingue de todos os outros palácios nacionais. Aqui todos os dias acontecem episódios que ajudam a construir e a fazer a história do nosso país, enriquecendo a história, mas também dando-lhe este papel de maior centralidade na nossa democracia. E por isso o Palácio de Belém é hoje, para além de palco de um sem número de acontecimentos e episódios históricos, é hoje um edifício que ganha um elan muito especial. É aqui que o Presidente da República tem a sua residência oficial, é aqui que recebe o Primeiro-Ministro, que recebe as demais individualidades que vêm à audiência ao Presidente da República, é aqui que são apresentadas as cartas credenciais dos diplomatas que são acreditados no nosso país, é também aqui que vêm todos os chefes de Estado estrangeiros apresentar cumprimentos ao Presidente da República e por aí fora. Portanto, o Palácio de Belém tem essa aura muito especial de centralidade. Conhecido por Real Barraca da Ajuda. A nascente deste jardim situa-se o Museu dos Coches, inicialmente concebido e usado durante décadas como picadeiro. Em breve este museu será transferido para um outro edifício, construído para esse propósito e localizado mesmo em frente ao atual. É importante relembrar que até meados do século XVIII o Rio Tejo chegava muito próximo da atual praça e do palácio, onde lá bem no alto, Afonso de Albuquerque, segundo vice-rei da Índia, mantém uma vista invejável sobre esta zona. A família real viajava de barco desde o Paço da Ribeira em Lisboa até à Quinta de Belém e desembarcava num cais situado mesmo em frente ao palácio.
Toda essa área ribeirinha sofreu um importante aterro para instalar a linha do caminho de ferro de Lisboa a Cascais, inaugurada em 1892. Outros foram os tempos em que os animais selvagens representavam verdadeiras raridades e eram alvo de grande interesse e entusiasmo das populações europeias. Estas jaulas delimitam o lado norte do pátio e serviam para guardar bichos exóticos trazidos da Ásia, África ou da América. Mais acima, numa área hoje pertencente ao atual Jardim Tropical e que está fora da tutela da Presidência da República, habitavam elefantes, camelos, ursos, zebras, entre tantos outros. Desses tempos ficou o nome desta zona do palácio, Pátio dos Bichos. A fachada poente do palácio é ladeada por um jardim que repete o modelo do Jardim de Bucho e onde se destaca uma arcaria elegante a fechar uma praça, atribuída ao arquiteto Mateus Vicente de Oliveira, autor do Palácio de Queluz. Estes maravilhosos pavilhões foram construídos para alojar aves exóticas que chegavam do Império Português durante o reinado de Dona Maria I no século XVIII. Através de documentos, sabe-se que por aqui terão passado desde canários, araras, papagaios, pássaros da Índia, águias, pavões, cisnes, tucanos e tantas outras espécies até então desconhecidas dos europeus. Bem no centro da cascata, fortificada por rochas, uma escultura de Hércules a dominar a hidra das 7 cabeças acentua ainda mais a atmosfera heroica que aqui se vive. Atualmente os pavilhões são dinamizados pelo Museu da Presidência da República, que aqui organiza exposições temporárias. O Museu da Presidência da República nasce numa iniciativa do Presidente Jorge Sampaio, que no início do seu mandato encontra reunidos num espaço do Palácio de Belém rochas, uma escultura de Hércules a dominar a hidra das 7 cabeças acentua ainda mais a atmosfera heroica que aqui se vive. Atualmente os pavilhões são dinamizados pelo Museu da Presidência da República, que aqui organiza exposições temporárias. O Museu da Presidência da República nasce numa iniciativa do Presidente Jorge Sampaio, que no início do seu mandato encontra reunidos num espaço do Palácio de Belém um núcleo de presentes de Estado que tinham sido oferecidos ao general Ramalhianes. E decide que também os seus presentes de Estado devem ser deixados no Palácio e que se deve construir um espaço, um verdadeiro espaço de cidadania, de participação cívica e construído sobre os mais modernos conceitos museológicos e museográficos. É nessa altura que se decide criar, num espaço das antigas recadações e das salas de equipagens do Palácio de Belém, o espaço que é hoje o Museu da Presidência da República, onde todos os Presidentes da República, desde Manuel da Riaga até ao Presidente em funções, atualmente o Presidente Aníbal Cavaco Silva, todos os Presidentes da República pudessem estar representados, não só nas suas funções enquanto chefe de Estado, mas que fosse um espaço de representação da República Portuguesa, mas também um espaço onde se pudesse promover o estudo e a salvaguarda do património associado à República Portuguesa e aos Presidentes da República no seu contexto, enfim, político, biográfico, de carreira, como Presidente, enfim, que fosse um centro de estudos e é isso que hoje faz do Museu da Presidência da República, também ele um arquivo importante de História Contemporânea Portuguesa, mas é isso que faz hoje do Museu da Presidência da República um espaço, enfim, de referência no contexto dos museus nacionais. A terminar a visita, saliente-se o facto de o primeiro habitante desta casa, Dom Manuel de Portugal, ter mandado edificar na ala norte uma ermida para aqui ficarem instalados os monges franciscanos arrábidos. Essa zona corresponde à zona privada do Presidente da República e ainda hoje se designa por Arrábida. Outra curiosidade, para indicar a presença do Presidente da República no Palácio, é hasteado o pavilhão presidencial, a bandeira exclusiva do chefe de Estado português, de cor verde, com o escudo nacional ao centro. Se é português, não precisa de grandes desculpas para visitar o Palácio de Belém.
Sabe que depois de conhecer este espaço incrível, se encontrará um enquadramento perfeito para aproveitar tudo o que esta zona tem de melhor. Um passeio pelo Mosteiro do Gerão, Vida de Hércules. Posicionada numa zona privilegiada, esta varanda oferece uma sensacional vista sobre o Rio Tejo. Por essa razão, e quando o clima o permite, a varanda é utilizada como extensão das salas em dias de recepções oficiais dadas pelo chefe de Estado. Integra a concepção original do Jardim de Buxo, designado noutros tempos por Jardim Grande ou Jardim de Cima. Este jardim continua até hoje fiel aos desenhos dos jardins do século XVIII, de desenho geométrico e em total simetria. O Palácio de Belém é, como eu costumo dizer, uma casa, uma grande casa, enfim, de feição renascentista, que, enfim, no seu conjunto é rara em Portugal. Tem uma feição muito italianizante, assim podemos dizer, e por isso tem nesse seu gosto uma particularidade muito grande, portanto distingue-se dos demais. Tem um enquadramento, não só em termos que nos reportar ao século XVI, mas na atualidade absolutamente extraordinário, este enquadramento de sobranceria relativamente ao Tejo, do qual se espraia, este enquadramento também do Jardim Tropical, atual Jardim Tropical, que era a Quinta do Outeiro da Vinha, que pertencia ao Palácio de Belém, e tem nos seus jardins, no complexo dos seus jardins, um conjunto absolutamente extraordinário que lhe dão não só uma escala humana muito grande, dignificando de alguma maneira também nesse seu conjunto, mas dão-lhe, como eu digo, este lado também ele bastante eclético, ou seja, de uma casa renascentista, de uma encomenda de um grande mecenas, que é uma residência oficial do chefe do Estado de um determinado país, mas que depois tem esta relação humana entre os inquilinos, entre os seus habitantes e a própria escala do edifício, no enquadramento dos seus jardins. Tudo tem o seu lugar certo, desde a estatuária à mesa de merendas, à casa de fresco ninfeu, onde vimos encontrar a beleza das coisas simples. A opção das cores suaves, a delicadeza da peça feminina, o emblema heráldico da Rainha Dona Maria I e o equilíbrio dos estuques fazem deste espaço um lugar encantador. No dia 1 de novembro de 1755, quando o histórico terremoto se abateu sobre Lisboa, a família real encontrava-se justamente no Palácio de Belém. Nesta zona da cidade, os efeitos da catástrofe foram menores, pelo que nem a família real nem o palácio foram afetados. O mesmo não aconteceu com o Palácio Real, situado no Terreiro do Paço, que foi completamente arrasado. Consequentemente, foram montadas neste jardim várias tendas onde o rei Dom José e a família viveram durante. Este jardim continua até hoje fiel aos desenhos dos jardins do século XVIII, de desenho geométrico e em total simetria. O Palácio de Belém é, como eu costumo dizer, uma casa, uma grande casa, enfim, de feição renascentista, que, enfim, no seu conjunto é rara em Portugal. Tem uma feição muito italianizante, assim podemos dizer, e por isso tem nesse seu gosto uma particularidade muito grande, portanto distingue-se dos demais. Tem um enquadramento, não só em termos que nos reportar ao século XVI, mas na atualidade absolutamente extraordinário, este enquadramento de sobranceria relativamente ao Tejo, do qual se espraia, este enquadramento também do Jardim Tropical, atual Jardim Tropical, que era a Quinta do Outeiro da Vinha, que pertencia ao Palácio de Belém, e tem nos seus jardins, no complexo dos seus jardins, um conjunto absolutamente extraordinário que lhe dão não só uma escala humana muito grande, dignificando de alguma maneira também nesse seu conjunto, mas dão-lhe, como eu digo, este lado também ele bastante eclético, ou seja, de uma casa renascentista, de uma encomenda de um grande mecenas, que é uma residência oficial do chefe do Estado de um determinado país, mas que depois tem esta relação humana entre os inquilinos, entre os seus habitantes e a própria escala do edifício, no enquadramento dos seus jardins. Tudo tem o seu lugar certo, desde a estatuária à mesa de merendas, à casa de fresco ninfeu, onde vimos encontrar a beleza das coisas simples. A opção das cores suaves,
a delicadeza da peça feminina, o emblema heráldico da Rainha Dona Maria I e o equilíbrio dos estuques fazem deste espaço um lugar encantador. No dia 1 de novembro de 1755, quando o histórico terremoto se abateu sobre Lisboa, a família real encontrava-se justamente no Palácio de Belém. Nesta zona da cidade, os efeitos da catástrofe foram menores, pelo que nem a família real nem o palácio foram afetados. O mesmo não aconteceu com o Palácio Real, situado no Terreiro do Paço, que foi completamente arrasado. Consequentemente, foram montadas neste jardim várias tendas onde o rei Dom José e a família viveram durante vários meses, até que ficasse pronto o novo palácio. O tremendo susto e o receio de réplicas levaram a que Dom José recusasse morar num palácio de pedra, ordenando a construção de um palácio em madeira no topo da colina, que ficaria conhecido por Real Barraca da Ajuda. A nascente deste jardim situa